Sara, você sabia que existe um artigo de 2019 que literalmente revolucionou como computadores entendem frases inteiras? Estou falando de uma inovação que transformou uma tarefa que levava 65 horas para ser executada em algo que acontece em 5 segundos. Alex, isso parece impossível. Como assim 65 horas para 5 segundos? E que tipo de impacto estamos falando aqui? Olha só, esse trabalho tem mais de uns 5.670 citações, isso é um marco histórico na ciência da computação. Para você ter uma ideia, antes dessa inovação, se você quisesse encontrar a frase mais similar numa coleção de 10.000 sentenças, o computador precisava fazer 50 milhões de comparações. Era computacionalmente inviável para aplicações do mundo real. Espera, vamos contextualizar isso para nossos ouvintes. Como era o mundo da inteligência artificial antes dessa revolução? O que estava limitando os pesquisadores? Excelente pergunta, Sara. Em 2019, tínhamos o BERT, que foi revolucionário para o processamento de linguagem natural. Mas o BERT tinha uma arquitetura que obrigava você a alimentar duas frases simultaneamente na rede neural para compará-las. Imagine que você tem um arquivo com milhares de documentos e quer encontrar os mais similares. Você teria que comparar cada documento com todos os outros, um por vez. Era como ter uma biblioteca gigantesca onde, para encontrar 2 livros parecidos, você precisaria ler todos eles simultaneamente, 2 a 2. Isso soa extremamente ineficiente. E qual era o problema específico que isso causava para pesquisadores e empresas? O problema era gigantesco, Sara. Tarefas como busca semântica, agrupamento de documentos, sistemas de recomendação, tudo isso se tornava impraticável. O BERT era fantástico para entender pares de frases, mas não conseguia gerar representações independentes e reutilizáveis de frases individuais. Era como ter um tradutor brilhante que só consegue trabalhar quando você dá 2 línguas para ele ao mesmo tempo, mas não consegue criar um dicionário para uso posterior. Agora me conta, qual foi a sacada genial que mudou tudo? Como os pesquisadores resolveram esse problema? Aqui está a genialidade. Eles pegaram o BERT e modificaram sua arquitetura usando redes siamesas e estruturas de trípletos. Vou explicar isso de forma simples. Imagine que antes você tinha um professor que só conseguia comparar 2 redações se elas estivessem lado a lado na mesa dele. A inovação foi criar um método onde esse mesmo professor consegue dar uma nota vetorial para cada redação individualmente, e depois você pode comparar essas notas matematicamente usando similaridade cosseno. Alex, você pode explicar melhor essa parte técnica das redes siamesas? Nossos ouvintes que trabalham com tecnologia vão querer entender a mecânica. Claro! Uma rede siamesa é uma arquitetura onde você tem 2 redes neurais idênticas, como gêmeos, que compartilham exatamente os mesmos pisos. Cada gêmeo processa uma frase diferente, mas usa exatamente os mesmos parâmetros aprendidos. O truque está na função de perda. Durante o treinamento, você ensina a rede que frases similares devem produzir vetores próximos no espaço matemático, e frases diferentes devem produzir vetores distantes. E o que são essas estruturas de trípletos que você mencionou? Excelente pergunta. Na estrutura de triplets, você treina com 3 elementos, uma frase âncora, uma frase positiva, que é similar à âncora, e uma frase negativa, que é diferente da âncora. O objetivo é fazer com que a distância vetorial entre âncora e positiva seja menor que a distância entre âncora e negativa, mais uma margem de segurança. É como ensinar uma criança a reconhecer que gato está mais próximo de felino do que de carro, mas usando matemática vetorial. Isso é fascinante. Mas como exatamente isso resolve o problema de eficiência computacional? Sara, aqui está o pulo do gato. Uma vez treinada, essa arquitetura consegue pegar qualquer frase e transformá-la num vetor de alta dimensão, geralmente 768 dimensões, que captura o significado semântico da frase. Esses vetores podem ser pré-computados e armazenados. Quando você quer encontrar frases similares, basta calcular a similaridade cosseno entre vetores, que é uma operação matemática super rápida.
É a diferença entre ter que cozinhar toda a refeição do zero versus ter ingredientes pré-preparados na geladeira. E qual foi o resultado prático dessa inovação? Como os pesquisadores mediram esse sucesso? Os resultados foram espetaculares. Eles testaram em várias tarefas de similaridade textual, semântica e transferência de aprendizado. Mantiveram a acurácia do BERT original, mas reduziram o tempo de processamento de forma dramática. Para a busca semântica em larga escala, isso significou a diferença entre algo teoricamente possível e algo praticamente viável. Além disso, abriu portas para tarefas não supervisionadas como agrupamento de documentos que, antes, eram impossíveis com BERT. Alex, vamos falar sobre o impacto duradouro. Como essa inovação de 2019 moldou o mundo da inteligência artificial que vemos hoje? Sara, essa inovação foi absolutamente fundamental para quase tudo que usamos hoje. Pensa nos sistemas de busca semântica do Google, nos mecanismos de recomendação da Netflix, nos chatbots inteligentes e até mesmo nos fundamentos dos grandes modelos de linguagem como o GPT. A capacidade de gerar embeddings de frases eficientemente se tornou um componente básico da infraestrutura de IA moderna. Você está dizendo que isso influenciou até o ChatGPT e similar? Absolutamente. Embora os grandes modelos de linguagem tenham evoluído bastante, os princípios de embeddings semânticos eficientes que essa pesquisa estabeleceu são fundamentais. Sistemas de busca por similaridade, recuperação de informações para contexto e até mesmo algumas arquiteturas de atenção em transformers modernos bebem dessa fonte. É como se essa pesquisa tivesse estabelecido um novo paradigma, a ideia de que você pode separar a compreensão semântica da comparação semântica. E qual é a importância disso para empresas e desenvolvedores hoje? Hoje, qualquer desenvolvedor pode implementar busca semântica em seus aplicativos graças a essa inovação. Startups conseguem criar sistemas de recomendação sofisticados, pesquisadores podem analisar corpos gigantescos de texto, e empresas podem automatizar categorização de documentos em escala industrial. Essa pesquisa democratizou capacidades que antes eram privilégio apenas de grandes corporações com supercomputadores. É impressionante como uma inovação aparentemente técnica pode ter impactos tão amplos na sociedade. Exatamente, Sara. E o mais fascinante é que estamos apenas começando a explorar as possibilidades. Para embeddings semânticos estão sendo aplicados em áreas como medicina, para analisar literatura científica, direito para busca de precedentes jurídicos e até mesmo em arte, para sistemas de recomendação cultural. É um exemplo perfeito de como pesquisa fundamental em IA pode desencadear ondas de inovação que transformam múltiplas indústrias. Para encerrar, Alex, qual é a lição mais importante que podemos extrair dessa história? A lição fundamental é que às vezes as maiores inovações vêm de questionar limitações que todos aceitaram como inevitáveis. Os pesquisadores não inventaram uma tecnologia completamente nova, eles pegaram algo que já existia e perguntaram: como podemos fazer isso de forma mais eficiente? Essa mentalidade de otimização inteligente, combinada com rigor científico, transformar o impossível em rotineiro. Perfeito! E para nossos ouvintes, fica a reflexão. A próxima vez que vocês usarem um sistema de busca inteligente, um assistente virtual, ou receberem uma recomendação personalizada, lembrem-se de que, por trás disso, existe essa elegante solução matemática que transformou 65 horas em 5 segundos. A ciência da computação continua nos surpreendendo.